Olá, pessoal. Então, a gente vai oferecer ainda para vocês uma série de atividades extras, né? Extra em que sentido? Não é obrigatório, tá? Então, se não fizer nenhuma, né, não perde nota alguma, tá? Porém, se fizer, né, ganha uma nota a mais, uma nota extra, né? Então, uma atividade opcional, né, que gera uma nota extra a mais aí para vocês na média final da unidade curricular, tá? É uma série de atividades extras, tá, pessoal? São 10 ao todo, tá? Dos assuntos aí que a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Então, nem todos vocês viram ainda, né? Alguns vão ver mais para frente, mas enfim, já estão disponíveis lá também na tarefa do SIGA, tá? Então, por exemplo, né, tem uma sobre banco de dados geodésicos, outra de conversão de UTM para plano topográfico local, desvio da vertical, distâncias ao geocentro, experimento do Eratóstenes, exercício da lista, extensão de fusos TM, gradientes do geóide ou quase geóide, história da geodésia, redução de distâncias, né, e também a questão da Terra plana. Então, enfim, são 10 atividades aí. Vocês podem fazer uma ou nenhuma, né, lembrando que vocês não perdem nota, né, se fizer ganha nota a mais, se não fizer não perde, ou várias, né. Funciona da seguinte forma, tá? Cada atividade vai valer no máximo meio ponto direto na média final de vocês, tá? Mas isso é no máximo, né? Não quer dizer que você fez a atividade e vou ganhar meio ponto. Não, essa seria a nota máxima se fizer tudo certinho, né? E a média final de vocês pode aumentar no máximo um ponto, tá? Somando aí todas essas atividades extras, né? Que porventura vocês vierem a fazer, né? Então, por exemplo, um aluno pode fazer ali umas 3 atividades extras, né? Onde ele vai tirar ali 0,4 numa, 0,4 na outra e 0,3 na outra, né? Somando vai dar 1,1, né? 0,4 mais 0,4, 0,8, mais 0,3, 1,1. Então ele ganhou um ponto na média final, esse é o limite, tá? Então, enfim, vocês podem fazer aí uma ou várias dessas tarefas, né, ao longo do semestre. O prazo de entrega vai ser lá no final do semestre, então vocês podem fazendo com calma, enfim. Tem tarefas aqui de todos os assuntos, né, e para todos os gostos, né. Tem umas que são mais de pensar, né, envolvem mais um raciocínio, outras são mais trabalhosas, né, então envolvem menos raciocínio, mas dão um pouquinho mais de trabalho braçal, né, enfim, e uma mescla aí dessas atividades, tá? Eu vou mostrar 3 exemplos aqui, né, só para vocês terem ideia. Então, por exemplo, distâncias ao geocentro, né? E vocês podem fazer em dupla, tá? Vocês podem fazer tanto individual quanto em dupla cada uma dessas atividades, tá? Umas específicas, né, que só individual, mas enfim, daí vai estar indicado ali, tá? Como uma outra que eu vou comentar aqui. Essa aqui, por exemplo, pode ser feita individual ou em dupla, tá? Então, considere as seguintes coordenadas geodésicas aproximadas, né, em WGS-84, um sistema do GPS, para o pico do Monte Everest. Então, temos aqui ó, a latitude φ e a longitude lambda, né, do pico do Everest. Tá? Considere ainda que a altitude ortométrica aproximada, né, para o pico do Monte Everest é 8.848 metros, com uma ondulação geoidal de aproximadamente menos 28,73 metros. Determine qual deve ser a altitude elipsoidal mínima de um ponto localizado na linha do Equador, em Sirgas 2000, para que a distância ao geocentro seja maior do que a distância do pico do Monte Everest ao geocentro. Então aqui, pessoal, envolve conceitos básicos aí, né, dos parâmetros da elipsoide, né, semeixo maior, semeixo menor, como é que a gente calcula a distância entre 2 pontos, né, enfim. Então, usando aí uma série de raciocínios, né, vocês conseguiriam responder essa questão, tá? Ela não é muito trabalhosa do ponto de vista de cálculos, tá? Ela é mas ela envolve mais conceitos, né? Então, assim, é uma questão mais teórica, né? Um pouco mais, com um raciocínio um pouco mais complexo, por assim dizer. Mas é opcional, né? Novamente. Tem outras mais práticas, né? Então, por exemplo, ó, essa daqui, somente individual, né? Relativa a exercícios da lista, né? Então, entregar os seguintes exercícios da lista de exercícios da unidade curricular de geodésia com letra legível. Então, tá aqui, ó.
para cada tópico, né? Não são todos os tópicos e não são todos os exercícios da lista, mas enfim. Então, redução de distâncias, né? O sistema UTM, os sistemas UTM, RTM, LTM e nivelamento por satélite NSS. Inclusive, nós já fizemos 3 dessas baterias de exercícios, né? Só falta nivelamento por satélite NSS. Então, na modalidade à distância, né, não precisa ser com letra legível, pode ser um documento do Word transformado para PDF, enfim. Né? Quando for utilizado algum software, função de calculadora científica ou planilha eletrônica, para obtenção de algum resultado, né, indicar qual foi o software, função de calculadora científica ou planilha eletrônica utilizado, né, para obtenção daquele resultado. Enfim, então entregar a lista de exercícios resolvida, né, é uma outra possibilidade de atividade aí. E separei mais uma terceira aqui, tá? Também individual ou em dupla, né, que seria relativa à história da geodésia. Então, selecione um dos 10 tópicos listados a seguir, né, que são esses 10 tópicos aqui, ó, que a gente viu na nossa aula 0, lá, né, de introdução, história da geodésia, tá? Na verdade, tem até 11, né, eu adicionei mais um. Enfim, tá, um desses 11 tópicos aí, né, e elabore um seminário, né, apresentação sobre o tópico selecionado. O seminário deve ser apresentado entre 7 e 10 minutos, né, em data a ser informada pelo professor no horário da aula. No caso da modalidade à distância, né, não vai ser necessário, vocês podem apenas entregar o seminário sem apresentar ele, beleza? Então, dessa forma, comunique o professor com antecedência, né, de pelo menos 15 dias em relação ao prazo de entrega das tarefas no SIGA, sobre a realização do seminário, para que o mesmo possa definir a data da apresentação. Né? Isso para a modalidade presencial, tá? Para a modalidade à distância não se aplica. Recomenda-se uma apresentação contendo entre 5 e 7 slides, né, seguindo um fluxo de início, meio e fim, né, obviamente, né, de acordo com o tópico selecionado. Busque priorizar figuras, gráficos, tabelas, vídeos e animações, né, ao invés de textos ou equações matemáticas. Né. Então não precisa ser um seminário muito técnico, né, ou com uma enxurrada de textos, né, pessoal. Tem que pensar que ele vai ser apresentado, né, então tem que seguir a lógica do que é uma boa apresentação, né, então tem que ter mais impacto visual, né. Além disso, seja sucinto, direto e objetivo, né, abordando essencialmente o tópico selecionado. Né, então não fujam do assunto, né, o assunto é específico, façam um seminário de poucos slides sobre aquele assunto. Né. O exemplo disponibilizado de seminário Sistema Transit deve servir apenas como uma referência. Então, inclusive, ó, já tem um seminário de referência para vocês aqui, né, que não está na lista dos 11 aqui, né, que seria sobre o sistema Transit, né, que a gente já viu lá da aula 0. Tá? Então, aqui um exemplo, né, um slide inicial aqui, enfim. Aí depois, deixa eu... Introdução ao sistema Transit. Então, notem, pessoal, priorizar figuras, né, pouco texto, tá, informações diretas e objetivas, né, então um slide da introdução, aí um slide com características do sistema Transit, né, então texto direto, objetivo, né, figuras, tá, principais diferenças entre o Transit e o GPS e GNSS, né? Então tem o tópico, né, de cada slide no título e tem de forma direta ali as informações, né, com sempre recorrendo a figuras, tá? Aplicações do sistema Transit na geodésia, né? E aí ali algumas aplicações, novamente, figuras, tá? Considerações finais sobre o sistema Transit, né? Algumas considerações finais, novamente com figuras. Então nesse objetivo, tá, pessoal, né? Impacto visual curto e grosso, né, direto ao ponto, objetivo, né, início, meio e fim, seguindo uma sequência lógica, mas contendo informações, né, então busquem, façam uma pesquisa, né, apresentem informações relevantes, né, então, introdução ao sistema, nesse exemplo, né, isso aqui é só um exemplo, né, pessoal, claro, introdução ao Transit, características do Transit, principais diferenças para o GNSS, aplicações na geodésia, né, considerações finais, né, enfim, um slide de encerramento, né, com as referências bibliográficas ali, né, enfim, consultadas. Então, nesse padrão, pessoal, coisa simples, né, esse exemplo deu 7 slides ao todo, né, uma capa, né, um encerramento e 5 slides de conteúdo, né, então, mais ou menos nesse estilo, beleza? E essas são 3 tarefas, né, tem as outras 7 ali, né, são 10 ao todo aqui, enfim, divirtam-se, tá? Então, sempre lembrando, né, isso aqui é nota extra, né, vocês podem fazer, e cada uma vale no máximo meio ponto, né, na média final, e vocês podem aumentar a sua média final em até no máximo 1 ponto, né, por meio dessas tarefas, tá? E aí tem um tópico no CIGAR, né, vocês podem enviar todas elas ali para esse tópico do CIGAR, cujo prazo de entrega vai ser só lá no final do semestre, tá? Então podem fazendo com calma aí, né, ao longo da disciplina.